Sexo feminino, 52 anos. Então, veja, olha a idade, começa daí. Então, a gente pensa assim, uma pessoa com 52 anos, né? O que ela pode ter de carga celular que vem junto com essa idade, né? Além de tudo que a gente vai perguntar. Então, primeira coisa, a gente faz pergunta quais são os diagnósticos clínicos que essa pessoa tem. Então, da onde a gente tira diagnóstico? Quem é que dá diagnóstico? Quem dá diagnóstico é o médico, né? Ninguém mais dá diagnóstico no que se refere à doença. Nutricionista não pode dar diagnóstico, nenhum profissional da saúde, a não ser o médico, pode estar autorizado a dar diagnóstico. Então, nós não vamos fazer o diagnóstico, nós vamos tratar o que está acontecendo no caso dessa paciente. Outros pacientes a gente trata, a gente vê muito mais, por exemplo, a gente vai estar vendo os antecedentes, a gente vai estar prevenindo, né? Vamos estar prevenindo, mas nesse caso ela já veio com vários diagnósticos. Quais? Osteopenia, gastrite, dor de cabeça crônica e retocolite ulcerativa, né? Então ela tem uma doença autoimune e também tem doenças inflamatórias. Antecedentes familiares. Tudo isso aqui, gente, a gente pergunta para o paciente. Isso aqui é um modelo de atendimento, é um dos modelos que eu tenho de atendimento. Antecedentes familiares. Mãe, hipertensão. Pai, câncer no intestino. Aqui, a gente já começa a entender o seguinte. A pessoa está com 52 anos, osteopenia. O que ela com certeza tem baixa? Hormônios. Sem sombra de dúvida, ela está com baixo hormônio. Ela está com baixa progesterona, não preciso nem ver exame dela. Com certeza ela já não tem progesterona adequada, ela já não tem estrogênio, estradiol, estriol, ela não tem testosterona, ela não tem cortisol mais, porque uma pessoa que tem gastrite, uma osteopenia instalada, dor de cabeça crônica, então o fígado dela está completamente comprometido, e retocolite, que é uma doença autoimune, ela não tem mais cortisol. O cortisol dela já foi para o beleléu. Então, a gente já enxerga uma pessoa que tem antecedente familiar, a mãe hipertensa e o pai com câncer no intestino, você fala, essa família é uma família de pessoas altamente com doenças inflamatórias. A hipertensão é uma doença inflamatória cardiovascular causada por uma alergia alimentar e por uma inflamação lá no intestino. Então, você libera inflamação no intestino e isso vai para dentro do sistema cardiovascular, né? Então, a hipertensão nada mais é que uma resposta inflamatória, né, do epitélio vascular. O pai com câncer do intestino, ou seja, ela teve retocolite, o pai câncer. Então, tem doenças, tem genes aqui importantes para ter doenças intestinais? Claro que tem, né? Então, a gente já vê aí uma história de pais não adequada. Será que passou só isso ela tem? Olha só que mais que essa paciente tem. Como a gente tem que descobrir o que ela está precisando. Observações importantes. Insônia prevalente. Ela tem uma insônia prevalente. Claro, uma pessoa com 52 anos que já não tem progesterona, mas Ruth, você não viu o exame dela? Não precisa. Não tem nem que ver o exame dessa pessoa. Com 52 anos, com todas essas doenças e com esses antecedentes, você não sabe nem exame. É óbvio que ela tem uma baixa de progesterona importante. Eu não preciso nem perguntar para ela que ela não tem libido, ela não tem músculo, né? Vocês vão ver que ela é obesa mesmo. Então, é uma pessoa que tem características uma pessoa que tem características, só com esses dois aqui no início, você já sabe que a pessoa é inflamada e já sabe que a pessoa está com baixa de hormônio e ela vai estar mais gordinha, ela vai estar fora do peso, né? Porque não tem como você ter uma doença autoimune como ela tem, uma gastrite, uma osteopenia, e não ter um processo inflamatório crônico muito bem instalado, muito bem, obrigada, por sinal, né? Então, claro que ela vai ter insônia prevalente. Você acha que ela produz a melatonina adequada? Você acha que essa pessoa, com todas essas inflamações, ela tem a produção de serotonina adequada? Será que ela está fazendo no seu cérebro realmente a serotonina como deveria fazer? E sem serotonina você não faz melatonina? Sem melatonina e sem progesterona, você não dorme, né? E aí a gente tem vários outros hormônios interligados, né? E sem o cortisol, que abre os receptores, também você não dorme. Sabia disso? Então, claro que ela tem uma deficiência hormonal aqui importantíssima. Eu pergunto para você, uma pessoa que tem osteopenia e retocolite ulcerativa, tem como ajudá-la
apenas, tão somente com alimentação? E suplemento? O que vocês acham? Sim ou não? Eu não estou vendo aqui o YouTube, tá? Porque o YouTube tá fechado para mim, eu não consigo ver. Mas podem colocar aí. Vocês acham que realmente essa pessoa tem condições? Sim. Né? Então, claro que ela precisa de hormônio. Para ontem, ela não tem a menor condição. Não tem a menor condição. De cura, só com alimentação? Jamais. De cura, só com alimentação? Jamais. Por isso que é importante todo mundo participar disso. É preciso também acompanhamento do médico, né? A Israelita tá falando aqui, nossa aluna da longevidade. Porque se você achar que vai cuidar de uma paciente dessa sozinha, só com a nutrição, ou você, médico, achar que você só vai cuidar com os hormônios, ou com antibiótico, ou com anti-inflamatório, ou com corticoide, você está muito enganado. Porque uma coisa é você não ter hidrocortisona base, que é o cortisol bioidêntico. Outra coisa é você não ter, o corticoide. São coisas completamente diferentes. Então, o corticoide, que é o tratamento para retocolite ulcerativa, e mesalazina, mesacol, que é o que mais se coloca para uma pessoa, que é o que se vê apenas isso, né, para a pessoa que tem retocolite, não é definitivamente o tratamento adequado. Então, se você, médico, não sabe disso, né, a enfermeira Graça, seja bem-vinda, que bom ter uma enfermeira aqui com a gente, amo a enfermagem. Como é importante o profissional da enfermagem para a nossa vida, meu Deus. Né? Como eles ajudam, como eles fecham, né? Eles fecham aquela lacuna enorme que existe, né? Eles nos tratam de verdade, como é importante, né, a atenção deles para com a gente. Então, é impossível você achar que sozinho você vai dar conta desse paciente. Nem você, nutricionista, dá conta dela sozinha, nem você, educador físico, nem você, médico, nem você, enfermeira, nem você, o que você for de área da saúde, né? Essa aqui precisa de várias coisas, e eu conheço, né? Por isso que eu estou falando também, mas só por isso aqui eu já diria que essa pessoa tem sérios problemas. Ninguém tem retocolite ulcerativa e está muito bem, obrigada, né? Então, insônia prevalente, diarreia 3 vezes no dia. Claro, uma pessoa que tem retocolite tem diarreia 3, 4, 5, 10, né? Até que ela não tem muita, né? Frios nos pés e nas mãos. Frios nos pés e nas mãos. Isso é uma observação extremamente importante. Como é que eu tirei essas observações? Perguntando o que mais te incomoda. Você dorme bem? Qual é a sua quantidade de evacuação? A evacuação é sanguinolenta? Você tem diarreia? Você sente os pés e as mãos frias? Você sente a boca amarga? Eu pergunto as coisas para ela, tá certo? Você tem distensão abdominal? Você tem cáries? Você faz muito tratamento dentário? São perguntas importantíssimas para fazer para um paciente. Por quê? Porque quando você tem aí frio nas mãos e nos pés, a Israelita já falou para gente, ela está com hipotiroidismo. Você tem dúvida que uma pessoa nessa situação não tem hipotiroidismo? É óbvio que ela tem hipotiroidismo aqui. Eu não sei se ela tem Hashimoto, porque ela não tem diagnóstico de Hashimoto, mas a gente tem os exames para pedir para ver. Mas ela tem aqui um hipotiroidismo severo. Quem tem pés frios e mãos frias, está com hipotiroidismo, está faltando T3, está faltando T4. Boca amarga ao deitar, ela tem um processo aí inflamatório hepático importantíssimo. O processo inflamatório hepático aqui, ele não é pequeno, porque ele consegue mandar, né, de volta para o paladar os componentes inflamatórios que ele está liberando lá no fígado, ele volta para o sangue. Isso é um processo inflamatório exacerbado. Provavelmente ela tem as enzimas hepáticas, que a gente vai ver nos exames, alteradas. Então, é claro que ela vai ter uma boca amarga, porque você viu que ela tem uma dor de cabeça crônica? Dor de cabeça crônica é um processo digestório e hepático ruim. Então, claro que ela tem um processo hepático ruim.
Ela não faz a detoxificação hepática de forma adequada. Aí você pensa no quê? Eu penso no metal pesado quando eu penso nisso. Quando eu vejo uma pessoa com dor de cabeça crônica e com boca amarga, o que isso me mostra? Que ela tem aí, talvez, provavelmente, quase certeza, metal pesado na jogada. Então, a gente tem que pedir, enxergar essa necessidade, para saber se o metal pesado está causando isso. E pode estar causando, além da inflamação, que ela vai ter lá no intestino, com liberação de lipopolissacarídeo de membrana, que está agindo lá nos Toll-like receptores 4, que vai estar fazendo a expressão gênica de interleucinas inflamatórias. Claro que ela está fazendo isso, sem sombra de dúvida. Ninguém tem a doença que ela tem se não tiver isso. Isso é o óbvio. Mas ela tem aí, sim, uma resposta hepática muito ruim. Então, você vai lembrar também do exame genético aqui importante, para saber como é a fase 1 e a fase 2 de detox dela. Como é a resposta de oxidação dela. Se ela faz excesso de estresse oxidativo, se ela tem as enzimas antioxidantes, superóxido dismutase, glutationa peroxidase, se ela tem a catalase adequada aqui para dar conta desse processo inflamatório dela. Então, o exame genético também é muito importante a gente pensar aqui e analisar. Temos vários exames genéticos, vou trazer para vocês vários exames aí que a gente trabalha, né? Obturações dentárias frequentes, né? Então, ela tem infecções, ela tem cárie frequente. Se ela tem cáries frequentes, é claro que ela tem um processo inflamatório, né? Nos dentes. E isso é altamente relevante. Por quê? Porque ela tem uma desbiose severa por conta desse excesso de cárie que ela tem. Toda pessoa que faz muita obturação, que tem todos os dentes obturados, está sempre obturando, está sempre com uma cárie, é uma pessoa com uma desbiose intensa. A desbiose, ela é no intestino e todo o aparelho digestório, ele vai ser afetado, mas a boca é muito afetada. Então, a microbiota, né, de toda a boca vai estar alterada. Então, você vai ter mais bactérias patológicas e, com certeza, essa é uma pessoa que come o quê? Açúcar em excesso. Porque o açúcar causa essa desbiose com muita frequência, né? A gente fica imaginando essa mulher menopausada, essa mulher inflamada, o quanto que ela come açúcar. Por um pai que tem câncer no intestino e uma mãe hipertensa, você já vai imaginar o que essa pessoa comia, né? O que esse pai, essa mãe dava para ela, o que eles comiam também. Então, você já fica imaginando a comida, porque para o pai e mamãe ficar doente assim, eles também comiam muito errado, né? Distensão abdominal, desbiose, supercrescimento bacteriano, SIBO, supercrescimento bacteriano. Olha quanta coisa a gente sabe de um paciente só com algumas observações.